Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Eu estou muito feliz essa noite. Faz muito tempo que eu não prego. E glórias a Deus por isso. Na verdade, o Senhor já estava me avisando que isso ia acontecer. Então, eu já estava um pouco me preparando, né? Quando o pastor falou, só foi uma confirmação mesmo, né? Mas durante toda essa semana, o Senhor, Ele me confirmou muito que algumas coisas iriam acontecer. Glória a Deus por isso, né? Eu peço para os irmãos que inclinem sua cabeça, fechem seus olhos. Eu gostaria de fazer mais uma oração, né? Quanto mais oração, nunca, né? Nunca é demais oração, né, irmãos? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, pelos teus filhos estarem aqui na tua casa, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo Senhor ter me resgatado, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus impossível, Pai. E nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo. E glórias a Ti, Senhor, por todas as coisas, Pai. O Senhor é fiel e continua que possa, Pai. Por isso, esta noite, Senhor, eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que não saia nada da minha boca, Senhor. Aquilo que não te agrade, aquilo que não seja da tua vontade, Pai. Ó Santo Deus, que o Senhor fale com a tua igreja. Que o teu Santo Espírito, a tua santa presença esteja sobre nós, Pai. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Do pó eu vim, ao pó eu voltarei, Senhor. Sem o Senhor eu nada sou, Pai. Sem o Senhor eu nada faço. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Hoje é um motivo de alegria, irmãos, mas eu fico emocionada porque é emoção de alegria mesmo, viu? Eu não quero dizer. Glória a Deus, aleluias. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Salmo 51. Salmo 51, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está escrito: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Eu vou ler novamente. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui é um salmo muito importante de um momento muito decisivo da vida de Davi, né? E antes de eu focar nessa parte da mensagem, que é o foco no qual Deus colocou no meu coração, eu quero poder levar os irmãos a uma reflexão. E então eu quero começar por Saul, rapidamente. O primeiro rei que foi levantado em Israel, o nome dele se chama Saul. Através do profeta Samuel, Saul foi levantado, foi ungido por Deus, escolhido por Deus para que ele fosse o primeiro rei em Israel. E Deus escolheu e Deus confirmou para Saul que ele era o escolhido a ser o líder e liderar Israel. Então Deus deu algumas confirmações a Saul que era realmente Deus que o estava escolhendo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele se derramou sobre a vida de Saul. E a partir dali, Deus abençoou toda a sua liderança, todo o seu reinado. E por muitos anos, Saul ele foi rei. E por muitos anos, ele estava ali lado a lado com o profeta Samuel.
que era o homem ungido, o profeta de Deus, que Deus falava claramente, Deus falava pessoalmente com o profeta Samuel. E ali, através de Samuel, Deus usava a vida do profeta para que instruísse a vida do rei Saul, para que ele pudesse reinar de acordo com a vontade de Deus. Mas o tempo foi passando, irmãos, e Deus abençoou muito tempo o profeta Samuel. Aliás, Deus abençoou muito tempo o rei Saul. Mas com o tempo, Saul ele começou a se corromper o seu coração. E ele já não temia mais a Deus como antes. E quando foi passando o tempo, Saul já não fazia mais as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele queria fazer as coisas do seu próprio jeito, do seu próprio entendimento. E claro que Deus, que conhece a gente no nosso íntimo profundo, Deus ele não se agradou disso. Deus ele sabia que, de certa forma, o comportamento de Saul era o comportamento de alguém que o estava servindo por obrigação. Aleluia! Eu costumo dizer assim, né? Eu sempre digo isso na minha vida quando se fala entre Saul e Davi, que Saul ele adorava a Deus pelo que ele faz, mas Davi ele adorava a Deus pelo que ele é. Quando você adora a Deus pelo que ele é, obviamente você sabe que ele tem poder para fazer, mas você coloca acima de tudo quem Deus é. Então, se Deus é, ele supre todas as coisas. Então, ele é Deus para fazer na sua vida. Ele é o Deus de amor, ele é o próprio amor, ele é o próprio poder, ele é a própria justiça, ele é Deus. Então, quando você sabe quem Deus é, você não fica focado no que ele faz, porque você sabe o que ele faz. Porque o pai, ele nunca vai dar uma pedra ao filho se ele sabe que ele pode dar um peixe, né? Então é isso, irmão. Saul, ele, de certa forma, não necessariamente com essas palavras, mas nós vemos acompanhando ali em 1 Samuel, 2 Samuel, que o Saul, irmãos, ele começou a permitir sentimentos ruins, coisas ruins dentro do coração dele. E isso foi envenenando o coração dele de uma tal forma que ele já não estava mais agradando ao Senhor. E que ele já não estava mais obedecendo ao Senhor com um coração puro, um coração temente a Deus. Então, por exemplo, o profeta Samuel, dirigido por Deus, ele instruía Saul para fazer determinada situação. Em determinadas guerras, Saul tinha que fazer como Deus mandava, de acordo com o mandamento de Deus. Mas Saul queria dar aquele jeitinho. Ele queria fazer do jeito dele, tomar algumas posses de outros reinados para ele, onde Deus falava que não era para ele fazer isso, que era para ele queimar tudo. E quando o profeta Samuel ia exortar ele, ia corrigir ele sobre o erro dele, que não foi uma única vez, Saul ele falava assim: vamos oferecer um sacrifício a Deus, como se ele quisesse barganhar com Deus. Como se os erros dele, as justificativas dele, ou a forma com que ele queria fazer as coisas, tudo se justificasse, tudo bem, não tem problema. Eu fiz daquele jeito errado, mas vamos oferecer um sacrifício a Deus e tá tudo certo. Mas com Deus não funciona assim, irmãos. Nós sabemos disso. Deus, ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece quando você oferece algo a ele de coração ou quando você oferece algo a ele por obrigação ou por interesse. Então, devido a essa situação que Saul se encontrava, a presença de Deus se afastou de Saul. Deus passou a realmente, diante de todas as chances, diante de todas as exortações que ele fez através do profeta Samuel, Deus então se afasta a sua presença da vida de Saul. E é muito triste essa parte, irmãos, porque foi alguém que Deus escolheu e que Deus usou por muitos anos. Mas talvez por arrogância, por orgulho, por sentimentos errados que ele não vigiou. Isso foi envenenando o coração dele de uma tal forma que não era apenas ele entender o erro dele, mas era ele se arrepender. E já não existia mais esse sentimento genuíno, esse sentimento verdadeiro de arrependimento na vida de Saul. Isso foi levando a uma situação a tal que Saul já não mudava mais.
Saul continuava o mesmo, com seus mesmos orgulhos e sua mesma arrogância. Então o Senhor escolhe levantar um novo rei. Então ele escolhe levantar Davi. Mas Davi não era aparentemente alguém que seria escolhido para ser um rei. Então Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé. Lá ele tinha muitos filhos guerreiros, filhos que a nós olhando e falar, aquele era para ser um escolhido, porque eram homens de batalha, de guerra, provavelmente o seu porte físico, eram homens fortes, homens que realmente eram guerreiros, tinham aparência de guerreiros. E Davi, irmão, onde Davi estava? Davi estava lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. A Bíblia diz, e alguns estudos dizem que Davi era um menininho ruivo, magricelo, tinha em volta 15 a 17 anos de idade, e Deus achou graça em Davi. Glória a Deus. Porque, diferente de Saul, como eu já disse aqui, Davi, ele adorava Deus no secreto. Davi, ele adorava Deus quando ninguém estava vendo. Davi adorava Deus por quem ele era, independente do que Deus poderia proporcionar a ele. Então, o profeta Samuel foi à casa de Jessé. Davi, ele era excluído pelos irmãos, pelo seu pai. Ele nem se sentava à mesa quando vinha um grande profeta na casa deles. Onde estava Davi? Davi estava lá, fazendo o serviço dele que o pai dele deu para ele, que era cuidar das ovelhas. Então chega o profeta Samuel lá onde Davi cuidava das ovelhas, e chega lá Samuel mesmo, com a humanidade dele, e falou, Senhor, é este? Então o Senhor disse para ele, né, Samuel, não olhem como o homem vê, pois o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, eu analiso o coração. Aleluia. Então, a partir dali, irmãos, resumidamente, o profeta Samuel unge Davi. Passam-se muitos anos, Davi serve por um bom tempo o rei Saul ainda. E durante algum tempo, Davi tocava até a harpa para o rei Saul, porque quando a presença de Deus se afastou dele, ele ficou com graves perturbações espirituais. Muitas batalhas aconteceram contra os povos filisteus, contra muitos povos, e por Davi, que ser um homem escolhido por Deus, estar no meio deles, Deus, ele abençoava aquele povo, porque também era o povo dele, era o povo de Israel. Ele continuava vencendo grandes batalhas. Nós conhecemos a famosa história do gigante Golias, né, irmãos? Que Davi foi lá, matou o gigante Golias, que era um guerreiro filisteu, apenas com as pedrinhas nas mãos lá. Eu não sei o nome daquele negócio que roda lá, aquele... Como? Funda, isso. Ele nem sabia usar uma espada, e Deus o usou daquele jeito. Deus o usou daquela maneira. Aleluia, Deus. Então, assim, tudo que Davi fazia, ele adorava a Deus. É isso que eu entendo. Essa história. Não importa o que ele passava. Muitas vezes, o próprio rei Saul, ao qual ele servia por um bom tempo, tentou matá-lo. Muitas vezes, ele se viu diante de situações terríveis na vida dele. Davi era, como eu já disse, era rejeitado pelos pais. Davi, ele era até menosprezado pelos irmãos. Ele vivia isolado da sua família. Muitas coisas Davi passou. Ele conta que ele já matou leões, que ele já matou urso, que ele já matou diversos animais, lobos. E tudo isso ele vivia sozinho, lá cuidando das ovelhas. Mas ele nada que ele vivia na vida dele, ele deixava de adorar a Deus. Ele deixava de enxergar a Deus da mesma maneira. Ele sempre enxergava a Deus da mesma maneira. Então, irmãos, através desse momento, nesse tempo, de 17 anos até os 30 anos, Davi não foi rei, mas ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Glória a Deus. Então o tempo passa, irmãos, e então chega, enfim, o momento que ele realmente se tornou rei. E é onde eu quero chegar ao foco da mensagem. Durante esse tempo, irmãos, que ele foi rei, Deus o abençoou muito. Ele adorava constantemente o Senhor. E a presença de Deus estava sobre ele. O tempo passou. Infelizmente, existiu mais na vida de Davi.
Davi, ele também pecou contra Deus. Eu não vou me adentrar nos detalhes, porque senão vai ficar muito extenso. Mas nós conhecemos a história, nós sabemos que é uma história muito conhecida, né? Que Davi, ele pecou contra Deus. E diante desse pecado que ele teve, quando o profeta Natan veio falar com ele, dizer para ele que ele havia pecado, Davi, ele entrou em desespero, diferente do rei Saul. Davi, quando viu que ele tinha errado, ao invés de ele fazer como outro rei e dizer, vamos oferecer um sacrifício a Deus, não foi isso que ele fez. Davi, ele ficou em desespero, não apenas porque ele sabia do erro dele, mas ele entrou em desespero porque ele temia perder a presença de Deus. Aleluia. Então, o que eu entendo sobre isso, irmãos, eu até quero ler com os irmãos Salmo 51. Eu não vou me estender. Salmo 51, eu vou ler aqui algumas partes. Capítulo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. E aí lá no versículo 10, novamente, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui o que eu entendo, irmãos, é que Davi estava em completo arrependimento diante do erro dele. E diferente do rei Saul, que tentava barganhar com Deus e que muitas vezes apresentava rituais ou alguma coisa que fosse apenas aparente diante de Deus, mas não era um coração quebrantado, um coração em eterno arrependimento diante de Deus, é aí que está a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. E não é à toa que a palavra de Deus menciona Davi como o segundo coração de Deus. Porque Davi, ele também errava, como nós erramos muitas vezes. A questão, irmão, muitas vezes, eu ouso dizer isso, que não é sobre o seu pecado, porque o Senhor Jesus sabia que nós éramos pecadores e o Senhor Jesus sabia que nós pecamos o tempo todo. Deus sabe, se não fosse Ele naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, não conseguiríamos pagar nós mesmos a conta que era nossa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Então eu acredito, irmãos, que Deus, Ele quer mais do que rituais. Ele quer muito mais do que uma mensagem aparente, do que uma eloquência. Deus, Ele quer muito mais do que algo robótico, algo automático. Deus, Ele não quer um show. Deus, Ele não quer... Aqui é a casa de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele quer uma adoração pura, um coração puro, um coração quebrantado diante da presença dEle. É isso que eu acredito, irmãos. Porque Deus, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece os nossos defeitos, as nossas limitações. Ele sabe o que nós precisamos mudar em nós. Mas o que o Senhor realmente espera de nós é um coração quebrantado, é um coração rendido diante da presença dEle. Alguém que confesse os seus pecados, os seus erros. Alguém que diga ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu vim aqui para te adorar, que eu vim aqui para ouvir sua voz. Ainda às vezes que não seja uma palavra muito confortável aos meus ouvidos, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está falando comigo para que eu seja alguém melhor, para que eu esteja mais próximo de Ti. Então eu acredito, Senhor, irmãos, que a diferença é essa entre Saul e Davi.
Porque Saul errou. E Davi errou também. E se bobear, foi até um pecado pior do que Saul. Mas a diferença é que Davi, ele amava a Deus pelo que ele era. E Davi sempre estava disposto a se arrepender de coração aberto. E de estar disposto a receber uma transformação de Deus. Então, inclusive, no capítulo 16, porque esse salmo, irmãos, Davi escreveu justamente quando tudo isso aconteceu na vida dele. Que ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus, que o profeta Natan veio e declarou sobre ele aquilo que ele tinha cometido. Então, no capítulo 16, ele diz assim: não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas em holocaustos, senão eu mostraria. Davi disse isso, irmãos, a Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Então, irmãos, eles conhecem suas limitações. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe das suas dores, das suas angústias. Ele sabe de tudo que você passa lá fora. Ele sabe o que você passa no seu trabalho, o que você passa na sua escola, o que você passa na sua casa. Ele sabe de todas as coisas. Mas eu tenho certeza, irmãos, e por aqui hoje eu estou encerrando. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se você estiver na presença de Deus, com o coração quebrantado, independente do que você esteja passando lá fora, o Senhor, Ele vê o coração. Ele vê o íntimo do seu coração. E eu nunca vi, irmãos, nem em toda a Bíblia, e nem na vida que eu tenho, de muitos irmãos que eu conheço, que já testemunharam, um Deus que quando vê um filho com um coração rendido, e um coração quebrantado diante da presença dele, eu nunca vi, irmãos, Deus desamparar esse filho. Nunca. Porque Deus sabe, como eu já falei, eu repito, Deus sabe dos nossos pecados. Deus, Ele sabe das nossas limitações. Mas Deus, Ele não está procurando uma pessoa perfeita, porque Ele sabe que não somos. Deus só está esperando um coração quebrantado, um coração sincero diante da presença dEle. Acima de chamado, acima de qualquer necessidade da sua vida, porque o Senhor sabe das suas necessidades, Ele sabe das minhas necessidades. Mas se acima de tudo na sua vida, você verdadeiramente buscar o Senhor em espírito e verdade, se verdadeiramente você não desistir do Senhor no seu coração, você lutar para estar na casa de Deus, você lutar para estar diante da presença de Deus, eu tenho certeza, irmãos, certeza, como ar que eu respiro, Deus, Ele não irá te desamparar, irmãos. Mas o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus, Ele capacita aquele filho que se põe diante da face dele com um coração quebrantado, com um coração sincero, irmãos. Se você estiver, não importa que você não tenha forças para falar, mas que você tenha forças para chorar. Que você às vezes não tenha forças para nada, irmãos. Que você fique em silêncio diante da presença de Deus, porque às vezes o nosso corpo ele não fala, mas a nossa alma fala. É verdade. Então não importa o que o irmão pense ao teu respeito, que está do seu lado. Não importa o que as pessoas da sua casa pensem quando você está em oração. Não importa onde você esteja, o que você esteja passando. Mas se você estiver dentro do seu coração, que o seu coração está rendido diante da presença de Deus, o Senhor, Ele sonda os corações. E quando Ele sonda um coração, irmão, não há quem possa impedir o agir de Deus. Então confie somente no Senhor, entregue tudo nas mãos dEle. Não há nada, nenhum segundo sequer da sua vida que passe despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as suas necessidades, das suas aflições, dos seus medos. Ele sabe de tudo que você está passando na sua casa. O Senhor, Ele vê até o que você não vê. Ele vai onde você não vai. Ele visita os pensamentos de quem você não tem condições de saber o que a pessoa está pensando. Ele visita os seus parentes, Ele visita os seus colegas de trabalho, Ele visita os seus amigos. Ele visita a todos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas uma coisa você precisa, irmãos, para que
a chave vire na sua vida. E para que o mover de Deus aconteça na sua história, na história da sua família, é um servo que se apresenta diante da face de Deus, sem máscaras, sem hipocrisia, sem querer colocar uma aparência daquilo que você não é. Mas você se apresentar diante de Deus, quebrado, ferido, não importa como você esteja, cansado, não importa, mas que você esteja sincero. Eu estou sendo repetitiva nessa palavra, mas é porque esse é o foco da palavra. No nome do Senhor Jesus, vocês vão sair daqui essa noite se lembrando dessa mensagem. Eu não tenho eloquência para falar, mas essa palavra é do Senhor para a minha vida, primeiramente, e para a vida de todos que estão aqui. Lembre-se disso, irmãos, e guarde no nome do Senhor Jesus na tábua do teu coração. Não é voz de fat family, não é voz bonita, não é doutorado. Deus, Ele capacita aquele que se apresenta diante dele em sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração disposto a estar cada vez mais firme na presença dele, fazendo e agradando a vontade dele. Se você, irmãos, estiver disposto a fazer acima de tudo, acima da tua própria vontade, a vontade de Deus em sua vida, se você estiver disposto a adorar a Deus, não de aparência, mas adorar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, sem barganha, não adorar porque você quer algo em troca, mas adorar porque Ele é digno, adorar porque Ele merece adoração, adorar porque você tem fome e sede da presença dele, adorar Ele porque você não é sem Ele, porque você precisa dele para existir, porque você já entendeu que sem Ele nada você é. Então, a partir do momento, irmãos, que você guardar isso na tábua do teu coração, nada será impossível para que Deus mude na sua vida. Mas o Senhor espera um coração sincero, um coração quebrantado, que expõe a verdade a Ele. Senhor, eu não estou bem hoje. Senhor, eu estou desanimado hoje, Senhor. Mas o Seu nome é glorificado, Senhor. Senhor, hoje eu estou cansado para ir para a igreja, mas eu estou indo lá para ver a Tua presença em minha vida, para sentir a Tua palavra dentro do meu coração, para receber uma transformação do Senhor cada vez mais. Então, irmãos, Deus Ele vai mover nas águas, Deus Ele vai mover todas as coisas, e Ele vai fazendo tudo por você, porque Ele conhece as suas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou encerrando. Fica, Pai, nosso coração. Eu peço que a igreja fique de pé, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no teu coração, irmãos. Aleluia, Pai. Ó Santo Deus de Israel, Aleluia. bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias e honras a Ó Deus. Deus, a tua palavra foi dita, Pai. Santo Deus, que a tua santa presença invada os corações dos seus filhos esta noite, Pai. Coloque, Senhor, essa palavra dentro do altura do seu coração, Senhor. Ó Santo Deus, que eles não venham olhar para a direita nem para a esquerda, que eles venham olhar para Ti, Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Que não importa, Senhor, as dificuldades, Senhor, pois o Senhor sabe de todas as coisas que eles passam, Pai. Mas que eles estejam dispostos, Senhor, a estar diante da Tua presença, não somente dentro desta casa, Pai, mas no quarto deles, Senhor, dentro da casa deles, Senhor, dentro do trabalho deles, Senhor, na escola deles, Senhor, seja por onde, Senhor, eles passarem, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, esteja sobre eles, Pai. Vai quebrantando, Senhor, estes corações, Deus amado. Arranca, Senhor Jesus, todo o coração de pedra, Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, não como Saul diante da Tua presença, Pai, mas que nós
Senhor Deus, arranca, Pai, toda depressão, Senhor. Santo Deus, Tu és Deus, aquele que vive na Tua presença, Pai. Vive em alegria, mesmo em meio às dificuldades, Senhor. Pois não há nada impossível para Ti, Pai. Ó Santo Deus, vai tocando, Senhor, nesses corações esta noite, Pai. Sou pó e do pó voltarei, Pai. Mas eu me humilho diante da Tua santa presença, Senhor. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo aqui, Pai. Que essas vidas que entraram esta noite aqui não saiam as mesmas, Senhor. Que elas venham Te buscar no quarto delas, Senhor. Que elas venham lembrar, Senhor, de falar contigo, não somente dentro desta igreja, Pai. Pois eu sei, Senhor, que o Senhor quer ter um relacionamento com os Teus filhos. Um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento que fala como um amigo, Pai. Ó Santo Deus, vai quebrantando, Senhor, cada vida que está aqui, Pai. E arranca tudo, Senhor, que impeça que eles venham estar mais profundo na Tua presença, Senhor Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Eu Te peço, Senhor, eu Te entrego, Senhor, esta palavra, Pai. Pois Teu é o reino, Tua é a glória, para Ti é o louvor, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és digno, Jesus. Ó Santo Deus, receba, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante da Tua face, Pai. Dá-nos um coração novo, Senhor. Renova as forças, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus amado, passeia, Pai, com o Teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Move as águas, Senhor. Move os corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que sejamos verdadeiros adoradores diante da Tua face. Que o Senhor receba, Senhor, as nossas orações, Senhor, de modo agradável, Senhor. Que não venhamos ser pessoas arrogantes, nem orgulhosas, nem presunçosas, Senhor. Mas que venhamos ser, Senhor, sinceros diante da Tua presença, Pai. E que a Tua graça, Senhor, nos baste. Que a Tua presença, Senhor, nos acompanhe, Pai, por onde quer que passarmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu, Senhor, agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.